quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, quando o tempo for propício. Só estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, 9h02. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma segunda-feira, estamos ao vivo. Me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente espiritual do Templo Escola Casa de Lei e apresentador deste programa que vai ao ar toda segunda e terça-feira a partir das 9h. Eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento a todos os ouvintes que têm divulgado o nosso trabalho, que têm acompanhado a Rádio Toques de Aruanda, que têm acompanhado todos os programas e que em massa mesmo, em grande número, têm feito a divulgação desses programas. A gente acompanha aí nas redes sociais e a gente acompanha em sites, blogs de Umbanda mesmo, ou espiritualistas, de pessoas que estão participando mesmo e divulgando e recomendando para os seus amigos, para os seus irmãos de fé. Então, queria deixar aqui o meu muito obrigado por isso, porque são os ouvintes que fazem tudo isso acontecer de verdade. E também os sites e blogs que tocam a Rádio Toques de Aruanda. Nós disponibilizamos aí de um player para que você possa inserir no seu site, no seu blog, no seu canal na internet, e deixar a Rádio Toques de Aruanda tocando todo o tempo, 24 horas por dia, toda a nossa programação, para quem acessa o seu canal. Então, tá aí o nosso agradecimento a todos que de alguma forma contribuem. A gente às vezes nem sabe quem é, não sabe nem o site, a gente sabe que são centenas, se não for milhares, a gente desconhece hoje o número, mas de sites que hoje tem o player da rádio, mas a gente já deixa aqui o nosso agradecimento para você que está ouvindo pelo site da rádio, para vocês que estão ouvindo pelos outros sites e blogs aqui na internet. Bom, nosso programa hoje vamos dedicar para conversar com vocês. A gente começou a preparar um tema e decidimos então hoje conversar e deixar o tema para a semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre o carrego, né? Aquela história do tô carregado, né? Existe isso mesmo? Como isso se dá na Umbanda e como nós podemos, se isso é real, como nós podemos nos prevenir e nos descarregar, né? Então, na semana que vem a gente vai abordar esse assunto que eu acho que é bem interessante. A gente vê as pessoas hoje chegando nos terreiros de Umbanda para tomar um passe dizendo que estão carregadas, não estão se sentindo bem, aquela dor nas costas, tontura, mal olhado, a casa está carregado, tudo dá errado significa que a pessoa está carregada. Então, isso é muito comum, é um termo muito utilizado, não só dentro da Umbanda, eu acho que em todos os lugares, até quem não é da religião umbandista, a gente ouve esse termo, né? A pessoa está carregada, está com mal olhado, tomar um banho de sal grosso, banho de arruda, né? As indicações são essas. Então, nós iremos, na semana que vem, dedicar o programa para falar disso. Na semana que vem, digo na segunda-feira mesmo, tá? Na segunda, às 9h. Vamos esclarecer o que seria esse carrego. E vamos entender como podemos nos prevenir e como podemos nos descarregar. Bom, como eu disse, hoje nós vamos dedicar o programa para conversar com vocês. Vamos responder algumas dúvidas, vamos dar alguns esclarecimentos aqui, dar algumas recomendações também, alguns ouvintes que já nos mandaram as suas mensagens e pediram algumas orientações.
vamos hoje dedicar essa segunda-feira para isso. Na semana passada eu não consegui entrar ao vivo, a gente estava numa correria no templo e não conseguimos a tempo entrar ao vivo, mas por isso que entrou uma reprise, mas evitamos o máximo de entrar com o programa gravado, é só se for um caso extremo mesmo, tá? Então, volto a dizer que estamos ao vivo hoje, por isso participe. Estou disponível em 3 canais, recebendo as perguntas e mensagens. Através do Facebook, Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei. Você curte essa página, envia a sua pergunta como mensagem. Ou através do meu perfil pessoal também no Face, que é Alain Barbieri. Alain Barbieri. Temos o e-mail, casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com e o Skype. Algumas pessoas pediram que a gente utilizasse do Skype aí para receber as perguntas. Estamos utilizando o Casa de Lei, então você pode adicionar no Skype Casa de Lei. Estamos aqui à disposição para te orientar dentro do que nós podemos. Antes de iniciarmos a leitura das mensagens, a ler os comentários de vocês, as perguntas, eu quero comentar que ontem, domingo, eu estive lá no Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, no Céu Esperança, o qual é dirigido pelo Gero Maita, que apresenta os programas Despertar da Consciência e Umbanda do Bem aqui na Rádio Talks de Aruanda. Acredito que parte de vocês que acompanham a rádio conheçam o Gero. E eu estive lá ontem fazendo o curso, fazendo como aluno, né? Fazendo o curso Ervas Sagradas na Umbanda. E maravilhoso, gente. Eu queria, assim, eu não sei com que frequência o Gero ministra esse curso lá no templo. Eu acho que deveria acontecer com muita frequência, porque fornece a todos nós, umbandistas ou não, o conhecimento necessário para que a gente possa pegar numa erva e manipular ela, e conhecendo a sua função principal. Então, valeu muito a pena o curso. Encontramos lá algumas pessoas, alguns ouvintes, alguns alunos do Gero do Portal Estudar em Casa. Foi bem legal mesmo, e eu gostaria, assim, se vocês verem a propaganda na internet, verem a divulgação, novamente, quando o Gero abrir as inscrições, nós estaremos comentando aqui no programa de novo, tá? Para que vocês que não foram, que estão em São Paulo, ou que não estão, se desloquem para fazer esse curso. É maravilhoso. E vamos estudar a possibilidade de trazê-lo para o online também. Algumas pessoas recomendaram para nós. Mas fica a dica aí, curso Ervas Sagradas na Umbanda, ministrado pelo Gero Maita. Eu estive lá ontem, trouxe muita coisa para mim. Vamos aplicar tudo que a gente aprendeu lá dentro na nossa casa. Vamos somar tudo aquilo que o Gero explicou com o que a gente já vivencia. Não foi o primeiro curso de ervas que eu fiz, então eu falo com clareza que o curso do Gero foi muito completo e muito verdadeiro. Transparência nas informações, nada é segredo, sabe? Tipo, olha, essa erva aqui a gente não pode falar porque é só para iniciado, aquela coisa toda, sabe? Foi passado ali com clareza. Diferente de curso que a gente já fez dentro da Umbanda mesmo, em que existiam algumas limitações aí só para alguns escolhidos. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Gero, parabenizando novamente pelo curso e recomendando já que os ouvintes, programa Casa de Lei, façam esse curso quem puder, ok? Procurem o Gero, depois, se for o caso, cobrem ele para que ele faça novamente uma nova turma aí, e que vale muito a pena. Bom, vamos lá. Iniciando aqui o nosso programa, antes eu quero deixar meu convite para vocês. Estamos na última semana para encerrar as inscrições do curso online Pombagira na Umbanda, ministrado por mim, no qual a gente está fazendo um estudo bem bacana, totalmente online, só sobre Pombagira, sobre essa linha de trabalho, com as particularidades na Umbanda, falar um pouquinho da sua origem, dos valores que essa Pombagira, que esta linha de trabalho traz, e como ela atua na nossa vida. Eu acho que tem informação suficiente para um bandista que cultua, que já conhece ou que não conhece, poder se relacionar com essa força divina sem medo, sem preconceito, sem dogmas, enfim. É uma oportunidade de estudo aí também. O convite está feito, última semana de inscrições, o site é www.estudaremcasa.com.br estudaremcasa.com.br.
E antes de entrarmos aqui, lemos a nossa primeira pergunta, que eu já vejo que está chegando as mensagens de vocês. Parabenizar também os nossos irmãos Marcel Oliveira, Nicolas Peripone e Gisele Ranieri, são dirigentes do Templo Mãe Divina, Templo de Umbanda Mãe Divina, que estrearam o programa aqui com a gente. Estrearam o programa Mãe Divina, que vai ao ar toda sexta a partir das 8 horas da noite. Irmãos, sejam muito bem-vindos à rádio. A gente fica muito feliz de saber que pessoas comprometidas com a Umbanda estão vindo somar forças aqui. Vocês já fazem um trabalho grande na internet, já com as páginas, no templo, enfim. E talento que vocês têm para isso e a vontade, a força, unindo com o nosso trabalho aqui, vai longe essa coisa, viu? Então, meu muito obrigado a vocês também, irmãos. Bom, vamos lá, vamos responder as perguntas, que tem muita questão interessante, e para que a gente já possa aí iniciar os nossos debates aqui. Primeira pergunta que eu vou passar hoje é do Alisson. Ele diz assim: boa noite, Alan. Alguns livros dizem que não se deve ou Mãe de Santo não tem autorização do mundo espiritual para firmar a coroa do médium. Até que ponto isso é verdade? Muito obrigado e tudo de bom a todos. Obrigado, Alisson. Valeu pela pergunta. Olha só, depende do que você entende como firmar a coroa. Eu não sei, primeiro, qual que é esse livro que você se refere. Podia ter citado o título para nós. Se quiser, manda pra gente aí que eu posso até pesquisar quanto a isso. Mas, depende do que você entende como firmar coroa. A gente não sabe qual é o contexto dessa questão. Mas, basicamente, o sacerdote, o umbandista, a sacerdotisa, aquele dirigente que está ali na frente, ele tem outorga, ele tem estrutura espiritual e está preparado para fazer todo o processo de iniciação que a casa exige, fazer todo o processo de consagração, enfim, e seguindo as regras da sua própria casa. Né? Não é nem questão de espiritualidade da autorização ou não. Quem escreveu o livro, de onde tirou essa ideia também? A espiritualidade disse para ele isso? Né? Então, quem tem, né? A ideia é o que é firmar coroa. É importante refletir sobre isso. Algumas casas, firmar coroa está dentro do processo de amacia, outras casas têm toda uma feitura específica, processo de iniciação, recolhimentos, enfim. Eu não sei qual que é essa ideia de firmar coroa, o que está se dizendo aí. Tá? Mas, na nossa visão, não existe limitação alguma quanto a isso. O dirigente espiritual tem ali a liberdade e a capacidade para ele fazer o que for necessário dentro da sua casa. Quem confia, permanece. Quem não confia, vai para outra casa. Né? Esse é sempre o nosso conselho. Você está em uma casa, você tem que confiar. Não pode haver dúvidas. Será que o meu dirigente está preparado? Será que não está? Se ele está ali, ele está preparado. Tá? Então, os filhos da casa têm que confiar bastante nisso. O dirigente que está ali, ele tem que ser visto pelos filhos como alguém que sabe o que está fazendo. Agora, se ele foi iniciado no candomblé, se ele foi iniciado por fulano de tal, pelo rei Salomão, enfim, não importa por quem ele foi iniciado, porque tem muito essa história dentro da Umbanda do candomblé. Né? Por quem a pessoa foi iniciado, diz quem ela é. A sua qualidade no trabalho, seu potencial. Isso não é verdade, né? Às vezes a pessoa que nunca foi iniciado com ninguém, nunca fez nenhum curso de nada, nunca estudou nada, mas tem um comprometimento e consegue canalizar o que a espiritualidade passa com tanta clareza que às vezes está mais preparado com quem foi iniciado lá naquele terreiro super conhecido, tal. Então, acho que isso não classifica ninguém por onde você passou. Eu acho que é quem você é e seu potencial para transformar a vida das pessoas também. Tá? Então, minha opinião nisso daí. Obrigado pela participação, tá? Vamos lá. Kátia nos pergunta: queria saber se incorporamos todos os orixás ou somente o nosso pai e mãe de cabeça, depois de alguns anos. Kátia, é outra questão particular de cada terreiro também. Alguns terreiros, ou principalmente os de Umbanda e com uma doutrina mais próxima trazida pelo Pai Benedito de Aruanda através do Rubens Saraceni, existe a manifestação de todos os orixás, porque entende-se que o orixá é uma energia. Essa energia ela se manifesta através do médium, ali representando esse poder divino.
não é um homem ou uma mulher que tem cabeça, braços, pernas. O orixá não representa isso dentro da Umbanda. O ancestral, aquele que viveu na Terra, que teve a sua importância aqui na Terra, ele é uma energia, é considerado uma energia. Então, alguns terreiros só trabalham com o pai e mãe de cabeça e outros trabalham com todos os orixás. Outros não trabalham com nenhum orixá, porque julga-se até que não se pode, os médiuns não estão prontos, até banalizando, né? Dizem que até seria banalizar o orixá, permitir que todos incorporassem ele, já não seria mais tão divino. Então, cada um tem uma visão. Qual que está mais certa? Todas estão. O que o terreiro se adequa ali e a opinião que o terreiro tem sobre isso é o que importa, é de cada um. Tá? Eu já fiz parte de um terreiro que só incorporava o pai e a mãe de cabeça. Primeiro o pai, se fosse homem, e a mãe depois de 7 anos incorporando o pai já, né, de mediunidade. E eu já conheci terreiros que incorporam todos. Na nossa casa, por exemplo, nós não temos uma restrição necessariamente, só se incorpora pai e mãe. A gente segue a orientação dos guias da casa. A gente tem um pouco dessa visão de que se todo mundo ficar incorporando orixá toda hora, a qualquer momento, realmente banaliza, né? Porque que ser divino é esse? Às vezes o médium vem, nem procura a sua reforma moral, nem procura se entender como ser humano, e chega ali e incorpora um ser divino, aquele que a gente ajoelha para pedir, aquele que está acima da nossa consciência. Então, a incorporação dentro da nossa casa, a gente é um pouco restrito a isso, tá? Não só o orixá, como os guias também. É necessário o médium passar por um processo de autoconhecimento, de estudo quanto ao dom mediúnico e o que acontece dentro da Umbanda, todo o seu ritual, orixás, linhas, enfim. Mas isso, Kátia, é uma questão de casa para casa. Tá? Eu volto a dizer, eu sou muito a favor disso. Cada casa tem a sua verdade e todas as verdades são verdades. Então, temos que entender o que foge do bom senso, o que afeta a moral humana, o que pode influenciar nas questões morais negativamente, isso é errado. Agora, aquilo que segue outros caminhos, com outras visões para levar até o divino, e aquelas pessoas conseguem se transformar como ser humano, na nossa opinião, está certo para eles. Tá? Não necessariamente serve para nós. Não é porque está certo, que eu julgo está certo para eles, que serve para nós. Cada ser humano tem a sua necessidade, mas eu não julgo errado não, ok? Então, se a sua casa trabalha só com seu pai e mãe de cabeça, e de repente aí na internet, seu amigo que está adicionado, fala para você que na casa dele e se incorpora a todos os orixás, a sua está certa, a dele está certo também. Ok? Obrigado pela sua participação também, minha irmã. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. 9h18. Quem quiser participar, mandar suas dúvidas, mandar seus comentários, sugestões, enfim, suas mensagens, estamos no Facebook, Templo Escola Casa de Lei, ou no meu perfil pessoal, Alan Barbieri. Temos o e-mail também, casadelei@gmail.com, e o Skype, para quem utiliza do Skype aí, é Casa de Lei também. É tudo Casa de Lei, vocês conseguem adicionar. Bom, vamos lá, vamos ler outra pergunta aqui. Adélia. Alan, com qual frequência devemos fazer banhos de ervas e defumações na nossa casa? Legal essa pergunta. Olha só, isso vai ser muito relativo também, Adélia. Se você é uma médium ativa dentro de uma casa, de Umbanda, você tem que seguir as orientações da casa. Eu acredito que as casas, hoje, os terreiros, a maioria, recomendam que os seus médiums façam de vez em quando uma defumação na sua casa, né? Tome seu banho de erva antes de ir para os trabalhos, imaginando que você tem os trabalhos espirituais uma vez por semana. Enfim, mas pelo menos a defumação na casa, algum processo de equilíbrio energético, de limpeza na casa, a gente recomenda que haja um dia específico. Você escolhe um dia da semana para você fazer as suas coisas na sua casa. Fazer uma defumação, se quiser passar uma erva no chão, por exemplo, tomar um banho de ervas todo mundo da casa se puder, enfim, escolha um dia da semana. Eu acho que uma vez por semana é ideal. Se você não pode fazer uma vez por semana, faça em 15 dias, faça um mês, mas uma vez por semana eu acho que é um período bacana, 7 em 7 dias. Nós, particularmente, eu escolho, na minha casa pessoal, há anos eu faço dessa forma, na segunda-feira. Hoje é um dia, às 10 horas da noite, é um dia que nós dedicamos para fazer uma limpeza espiritual na casa. Então, limpeza básica, eu falo uma defumação específica,
e alguma coisa a mais que seja necessário, mas que eu acho que é importante você cuidar da sua casa, a energia da sua casa, das pessoas que estão ali. É claro que se você mora numa casa em que a família não aceita, que a família de repente é de outra religião ou não é de nenhuma religião, mas não aceitaria você passando ali com o defumador, né? Nos cômodos, faça em um dia que não esteja ninguém. Pode fazer com alguma coisa simples, pegar um incenso, por exemplo, ou mesmo passa um pano na casa, macera algumas ervas dentro com arruda, por exemplo, pega uma erva básica, uma arruda, dentro de uma bacia com água, vai passando o pano da casa. Então, é uma forma de você trazer essa energia para dentro da sua casa, manipular alguma energia com o objetivo de limpeza espiritual na casa. Eu acho muito importante o médium hoje ser independente quanto a isso. Antigamente a gente encontrava os pais e mães de santo que iam até as casas para fazer as limpezas. As entidades incorporavam, né, fazia todo aquele processo. Eu já vi bastante isso. Hoje em dia eu não vejo tanto, mas eu já vi mais. Mas eu acho que hoje o médium precisa saber. Ele precisa saber e falar, olha, a energia da casa não está legal, de repente eu acho que eu podia utilizar tal erva, eu acho que eu podia colocar uma pedra em um determinado local da casa, até pintar uma parede de uma cor diferente, sei lá. Mas você poder manipular algumas energias. O médium ele tem que ser autossuficiente para isso, não precisar incorporar. Você está aqui me perguntando com que frequência. Legal, você já está sabendo que uma semana é ideal, de repente, a cada semana se você puder fazer. Agora vai de você buscar como eu posso fazer isso. E pergunta para os seus guias mesmo. Eu acredito que você venha trabalhar, faça parte de um terreiro, não sei. Mas se faz, pergunta para os seus guias o que eles te recomendam fazer na sua casa. Ninguém melhor, Adélia, conhece a sua casa espiritualmente do que os guias que te acompanham. Porque eles te assistem, eles sabem como você vive, eles estão ligados na sua energia do dia a dia. Eles não ficam ali, né, sentados no sofá, colado em você. Eles têm mais o que fazer. Mas eles conhecem o momento que você vibra, as instabilidades vibracionais do nosso corpo espiritual. Então, é importante você perguntar para eles. Eu sempre recomendo, pergunte para os seus guias. Existe o básico que a gente pode fazer. Mas pergunte aos seus guias. Às vezes eles te dão uma dica que ninguém sabe, que ninguém pensa, que ninguém imagina que seria ideal. Cada um tem a sua necessidade. A sua casa tem uma necessidade, a sua família tem uma necessidade. E fazer orações também, Adélia. De repente, se você tem possibilidade de juntar a família para fazer um evangelho no lar, alguns umbandistas são resistentes ao uso do evangelho no lar. Eu sou muito a favor. Se você não tem um hábito de usar o evangelho, pegue uma oração, mas reúna todo mundo na mesa. Faça um culto rezando, todo mundo junto, seja na mesa, seja sentado no chão, seja em pé, enfim. Mas orem junto. Eu acho que a oração ela tem um poder muito forte, transmutador. Eu acho que todo mundo pode fazer. Você não precisa ter uma vela na mão para fazer uma oração e que essa oração chegue até os guias, chegue até o orixá, chegue até Deus. Você pode fazer com o mínimo. Basta verbalizar. É importante a gente dar força para aquilo que a gente está falando, pedindo, né? Então, falar o que a gente quer. A oração ela nos dá essa possibilidade de falarmos. Você pode fazer aquela íntima, mas tendo certeza daquilo que você está pedindo. Então, tá aí a minha dica para você e para todos os ouvintes. A gente até comentou uma vez que a gente ia pegar um dia para falar disso, né? Até recebemos algumas mensagens de alguns ouvintes que nós perguntamos o que você faz na sua casa para mantê-la equilibrada energeticamente. Nós recebemos algumas mensagens de pessoas dizendo que uns fazem defumação, outros todo mundo toma banho em determinado dia, outros não fazem nada, outros o Pai de Santo vai uma vez por mês, parece que na casa, enfim. Mas eu acho que o médium ele tem que saber. Eu fiz ontem o curso de ervas com o Gero e eu volto a dizer, é recomendado para todos. Por quê? Porque te dá ferramentas para que você possa fazer, para que você possa manipular. Ninguém precisa te falar o que você tem que fazer, você sabe. Então, a gente é a favor de o médium saber, para não ter dependência nem do médium com o dirigente, nem do dirigente com o médium. Ninguém depende de ninguém. Todo mundo está junto porque quer. É que nem no relacionamento. Ninguém está por dinheiro, sabe? O relacionamento ali, quando ele é envolvido por interesses, a coisa não anda. Chega um período em que aquilo não
prossegue mais. Agora, quando está simplesmente porque quer estar, as coisas dão certo. E assim em parceria de empresa, assim numa corrente mediúnica. Quando o dirigente depende do médium, a mensalidade do médium, e quando o médium depende do dirigente, porque senão, aquelas histórias, eu vou amarrar seu guia, porque senão a sua mediunidade não vai aflorar mais, porque senão você nunca mais vai incorporar, não anda. Então o médium tem que estar na casa porque quer, e o dirigente e vice-versa. Essa parceria ela tem que acontecer por natureza, enfim. Então eu acho que o médium ele tem que ser autossuficiente para se cuidar. Tá? É o mínimo que se pode fazer para que chegue no dia da gira, dos trabalhos espirituais, esse médium esteja bem. Ele passa a semana inteira cheio de encrenca, todo instável emocionalmente, energeticamente, e aí chega no dia dos trabalhos, quer incorporar lá um orixá maravilhoso, dar passe, conversar com os consulentes, orientar, solucionar o problema dos outros, mas o próprio ele não consegue se entender, não consegue se equilibrar. Então, por isso que a gente sempre recomenda, o médium tem que saber. É um dever do médium bandista ele saber fazer o mínimo que ele pode. Tá? Que a gente sempre tem aquela ideia, até prolongando um pouco a sua questão, Adélia, pra gente concluir até, a gente sempre tem aquela ideia, né? A gente não, algumas pessoas têm aquela ideia. O que o outro faz é sempre melhor, aquilo que eu faço talvez não seja tão eficiente. A gente tem que confiar mais na gente. Né? A gente tem que confiar mais nos guias que nos acompanham, a gente tem que confiar mais na espiritualidade que nos rodeia. E porque se o outro vem e faz, parece que é mais forte, parece que é melhor. Mas você pode. Você pode fazer, você é capaz de fazer. A pessoa vai lá, paga o pai de santo, paga aquele indivíduo lá para fazer tal trabalho, e ele acha que porque foi pago, a coisa é mais eficiente. Porque foi pago, a coisa é mais... vai trazer um resultado melhor. E na verdade, algumas coisas nós mesmos podemos fazer. Então, essa é a nossa dica. Seja você o seu Deus, né? Seja você, de uma forma bem simplória dizendo, seja você o dono dos seus caminhos mesmo. Não seja dependente de ninguém para isso. O terreiro e o dirigente é uma parceria. Assim nós orientamos quem faz parte do nosso caminho, da nossa vida espiritual, os nossos médiuns. Cada um está aqui porque quer. Ninguém é obrigado a nada. Se quiser virar as costas amanhã e sair, sai. Se quiser ficar, fica. Todo mundo é livre. É isso que dá certo. Assim tem que ser em tudo na vida. Essa é a nossa opinião. Adélia, obrigado, viu, pela sua participação. Vamos dar uma olhada aqui no Face, como que tá as mensagens, o pessoal mandando as mensagens bem grandes. Gente, resumir o máximo que puder, tá? Pra gente poder ler as perguntas a tempo. Vamos lá. Tem uma irmã que não pede para ser identificada. Eu vou ler a sua pergunta daqui a pouquinho com calma, tá? Aí eu vejo se dá pra gente responder no ar, senão a gente depois responde escrevendo. A Dimara pergunta o seguinte: Alan, boa noite. Gostaria de saber o que você acha de visitar uma outra casa e incorporar, pois gosto de visitar outras casas e me seguro até onde posso, mas sou convidado a participar e incorporar na gira. Dizem que não é bom, mas eu me sinto bem. Legal, boa pergunta, Dimara. Eu acho bem legal porque hoje é muito comum, né, o médium ir visitar outras casas. É comum, mas eu não acho certo, tá? Pelo seguinte, porque me fala uma coisa, que eficiência teria? Eu entendo que seu guia esteja presente, eu confio no que na sua capacidade mediúnica. Mas eu pergunto, que eficiência teria de um guia espiritual incorporar em uma casa somente porque você foi chamada para entrar ali? E ele vai incorporar, eu não duvido que ele tenha incorporado, Dimara, os seus guias, e que eu acredito que isso não aconteceu uma vez só. Mas que eficiência teria isso? Para quê? É muito importante a gente ter consciência de que o guia vem, ele se manifesta incorporado no seu médium com um processo de preparação. Sabe-se que naquele dia vai ter trabalho. Sabe-se o objetivo daquele trabalho. O médium se preparou para aquele trabalho. As coisas estão acontecendo conforme aquele objetivo. Porque simplesmente eu vou visitar a casa de um irmão umbandista. E de repente ele me chama, eu incorporo. Se não for algo necessário para a espiritualidade, não tem um porquê. Entende isso? Eu entendo que é gostoso incorporar, não é? Eu imagino que você vá pelo prazer da incorporação, pela sensação e o prazer que a entidade te traz depois da incorporação.
E fora que você é visitante, as pessoas te tratam bem, né? Você é vista diferente, aquela coisa toda. Incorporar um lugar diferente. Só que a incorporação, ela não é uma brincadeira, assim, de, olha, eu vou lá na casa lá porque eu sei que eles vão me chamar para entrar e eu vou incorporar. Não é legal. Porque às vezes, Dimara, não digo o que aconteceu, mas pode vir a acontecer de, às vezes, o guia nem se manifestar e você achar que está manifestada. Porque você conhece os trejeitos do seu guia, você conhece como ele se manifesta, você conhece como ele se comporta. Então, às vezes, você se deixa levar, entende? Então, é melhor evitar que algo desse tipo aconteça e você, mediunicamente, se prejudique do que cair nesse vício de vou visitar tal casa e incorporo, vou visitar tal casa e incorporo, porque as pessoas chamam mesmo. Na nossa casa, por exemplo, eu conheço muitas outras casas de irmãos que também têm essa mesma filosofia. Não se chama ninguém para incorporar, incorpora os médiuns que estão prontos e preparados para estar incorporados naquele instante. Porque não tem a finalidade de incorporar a qualquer momento, entende? Eu já visitei outras casas também quando eu estava no meu processo de desenvolvimento mediúnico, e foram várias as vezes em que dirigentes de conhecidos ou médios conhecidos pediam para entrar. Então, a gente hoje tem uma visão que qual a necessidade disso? Para quê? Não tem a necessidade. O guia chegar, dançar, beber, ou fumar, ou curtir a festa. Não tem a necessidade, entende? Então, essa é a nossa visão quanto a isso. Minha recomendação a você é que não se deixe levar por isso. Evite, porque até também, Dimara, visitar uma casa, a casa, a gente não sabe como que é o processo de trabalho interno da casa, a energia que aquela casa vibra. Não é porque está tudo muito bonito, que os guias estão incorporados, que está todo mundo bacana ali se envolvendo, que a casa está bem. Que a estrutura espiritual da casa está bem. Entende? Então, não comprometa a sua mediunidade, não comprometa o trabalho dos seus guias, que eu tenho certeza que é lindo, eu tenho certeza que tem uma grande história com você. Então, para dê valor ao que eles esperam de você. Eu acho que não é isso exatamente. Você perguntou a minha opinião, eu estou te dando, tá bom? Espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Muito, muito obrigado mesmo. Mas aqui eu estou dizendo, Edmara, só concluindo até, que não descarta a possibilidade de você visitar de repente um terreiro e o guia se manifestar, receber um convite. Eu estou dizendo que uma frequência, algo muito frequente, não é legal. Toda vez que você vai visitar uma casa, você incorpora. Agora, se você vai no terreiro de um amigo, numa festa, que algumas casas fazem festas, você vai em alguma ocasião especial, que as coisas já estão programadas até para que o seu guia se manifeste, é uma coisa. Agora, do nada, você entrou no terreiro, tal, você está na assistência, assistindo os trabalhos, e alguém te chama lá e o seu guia incorpora, não tem muito porquê. Essa é a nossa opinião quanto a isso, tá bom? Obrigado, viu, pela sua participação, seja sempre bem-vinda. Vamos lá. Áureo Nunes Lopes me pergunta se eu sou um bandista. Sim, irmão, eu sou um bandista. Boa noite para você também. Pode mandar a sua pergunta se você quiser, tá? Enquanto isso, eu estou adicionando o pessoal aqui, recebendo as mensagens. Eu não consigo, de imediato, gente, responder a sua mensagem que você está mandando no Face aqui ou no e-mail. Mas tenha certeza que eu estou lendo ela, tá? Eu estou vendo a sua mensagem. Pode ser que eu não responda com boa noite escrevendo, mas eu estou acompanhando todas as mensagens aqui. E em determinado momento do programa eu estarei lendo todas, ok? Hoje, segunda-feira, nós dedicamos esse momento aqui para a gente conversar com vocês, responder algumas perguntas, dar alguns conselhos. Amanhã estamos também dedicados a responder perguntas. E na semana que vem, programa da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho do tal termo conhecido como tô carregado. O carrego na Umbanda, se existe, como que é isso, né? Então, se existe, como que podemos nos livrar disso? Como podemos, ou mesmo nos prevenir desse carrego? O que é esse carrego? Então, é uma ideia para a gente conversar semana que vem. Na segunda-feira que vem estaremos falando disso. Vamos responder mais uma pergunta rapidinho. E aí eu quero que vocês ouçam um ponto lindo, lindo, lindo. Hoje, segunda-feira, é um dia que a gente faz todo o processo de limpeza espiritual na nossa casa, como eu disse para vocês. Então vamos ouvir até um ponto bonito de Exu, que é um ponto maravilhoso, gosto muito mesmo, que é do Exu Montanha,
Eu não trabalho com esse Exu, não conheço nenhum Exu desse, nunca tive um contato direto, mas o ponto em si é lindo, cantado por Pai Elcio de Oxalá. Eu vou responder mais uma pergunta, e aí já eu coloco esse ponto para nós ouvirmos, porque eu também vou estar ouvindo aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Janaína pergunta: Pai Alan, estamos chegando na época de Iemanjá. Tenho muito medo, porque dizem que Iemanjá puxa a gente para o mar, é verdade? Eu acho que essa pergunta eu respondi semana passada ou retrasada. Bom, mas de qualquer forma vamos responder de novo. Se eu não respondi, tá aí respondendo. Janaína, olha só. Obrigado pela sua participação. Isso é um mito, né? Até tem aquele ponto que fala de Iemanjá, que fala do canto de Iemanjá, que vai com ela pro fundo do mar e tal. É uma rima, né? Mas o magnetismo do mar em si mesmo, principalmente quando há a incorporação dos filhos de Iemanjá, das pessoas que estão manifestadas ali, é uma energia muito atratora mesmo, né? A energia do mar com o indivíduo que está manifestado. Não necessariamente esse indivíduo ele vai entrar no mar. Não necessariamente essa pessoa vai lá entrar no fundo do mar, porque vai morrer afogado se não souber nadar, né? Então a Iemanjá não vai andar na água ali, porque está incorporada, e a Iemanjá vai flutuar na água. Não, a pessoa vai afundar. Isso é natural. Então é questão do médium que está ali incorporado ter esse bom senso, não se deixar levar por aquela energia atratora também, que está muito envolvente, porque é muito envolvente mesmo. O médium se ponderar quanto a isso, porque o médium que está consciente quanto a isso, o médium que está inconsciente, que hoje é muito raro, mas existe, o médium que está totalmente inconsciente é porque a entidade está em total controle, então o orixá. Então, obviamente que não vai acontecer nenhum absurdo. O absurdo que acontece é quando o médium interfere. Nunca a entidade. E nem o orixá. Então, o médium que está ali sentindo essa irradiação, está manifestado com essa força, tem que também se controlar, né? O médium também não pode se deixar levar. Tem noção, bom, daqui para frente meu corpo não pode ir mais. Por mais que essa força te chame, por questões de magnetismo. Ela sabe que não pode ir mais. Eu tive uma ocasião, quando era médium, estava em desenvolvimento, a minha irmã, também médium, incorporada de Iemanjá na beira da praia, eu segurando ela pela saia. A força que o corpo dela era atraído para o mar era impressionante. Eu sou muito maior que ela e eu quase não consegui segurar. Porque realmente a força que era puxada era muito grande, então é por causa da energia mesmo, e ela, obviamente, que se deixando levar, né? Naquele instante, a energia, ela se entregando àquela energia. Mas talvez se eu não tivesse segurado, eu não sei se o corpo iria tão longe. Mas é perigoso. Então o médium tem que estar preparado para isso também, tá? Mas ir para o fundo do mar, se o médium realmente deixar se levar, sei lá até onde pode ir. Tá? E vai também da disciplina do médium. Isso vai muito da disciplina do médium mesmo, Janaína. Não acontecem absurdos com médiums que sabem o que estão fazendo. Por isso que a gente sempre fala aqui que a incorporação ela não é algo para qualquer momento, né? E para qualquer um. A pessoa tem que estar totalmente centrada e saber o que está acontecendo, saber os limites, conhecer a Iemanjá que está manifestando, conhecer essa energia antes mesmo de poder ir para um lugar externo assim. Tá bom? Espero ter te ajudado. Obrigado pela sua participação, tá? Bom, vamos rapidinho então para um intervalo e vamos ouvir um ponto aqui que eu disse para vocês do Exu Montanha na voz de Pai Elcio de Oxalá. Ponto maravilhoso. Esse ponto ele está no CD Canto aos Guardiões do Pai Elcio, que eu diria para vocês que realmente é muito recomendado. Os que puderem adquirir, nós não temos à venda, nós não vendemos, também não ganhamos nada para divulgar, mas eu acho que é muito válido vocês que puderem ir atrás desse CD. Falem direto com o Pai Elcio, procura aí no Face, para quem está no Face, o Pai Elcio de Oxalá, vocês encontram o perfil dele, e ali você consegue falar com a secretária dele que vende os CDs. Mas esse ponto está no CD Canto aos Guardiões do Pai Elcio de Oxalá, tá? Vamos rapidinho então para o intervalo, vamos ouvir este ponto e voltamos daqui a pouquinho com o nosso programa Casa de Lei ao vivo, transmitido diretamente de São Paulo para você que está do mundo inteiro aí falando com a gente, de fora do Brasil.
Muito obrigado mesmo, tá? Rapidinho, vamos lá, vamos ouvir o ponto e voltamos em instantes. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Beijo! No alto daquele morro, ei, o eixo que é de lei, de lei. No alto daquele morro, ei, o eixo que é de lei. Mas ele é eixo montanha, trabalha, não manda, praticando bem. É isso aí, estamos de volta com o nosso programa Casa de Lei. 9 horas e 45 minutos. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Muito obrigado a todos que estão participando do nosso programa. Eu sei que você que não está mandando pergunta aí, mas está aprendendo, está ouvindo interessado em aprender, ouvindo interessado em agregar informações para a sua vida. Muito obrigado mesmo a todos que estão participando e não participando também. Bom, vamos continuar respondendo as perguntas. Eu quero lembrar a todos vocês, amanhã estou ao vivo aqui também, tá, gente? A partir das 9 horas da noite, respondendo as dúvidas que não foram possíveis responder hoje.
Eu quero lembrar a todos também que acompanhem a Rádio Talks de Aruanda, os programas que acontecem aqui. Nós temos programação de segunda a sexta, falando sobre espiritualidade, falando sobre Umbanda. Vale muito a pena. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, ouça, acompanhe, veja no menu aí programação da rádio, você dá uma olhadinha o que vai ter amanhã, o que vai ter na quarta, na quinta, na sexta. Tem muita coisa boa para você. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. As perguntas realmente não param de chegar. Muito legal. O Júnior está perguntando: olá, Alan, é verdade que consumir álcool constante como cachaça quebra as forças do médium? Júnior, tudo em excesso, obviamente, que afeta o seu campo magnético. Isso vai influenciar no momento da sua incorporação ou trabalho mediúnico. Então, não sei se você se refere ao consumir álcool constantemente dentro do terreiro durante a gira ou consumir álcool constantemente fora do terreiro. Tanto um quanto o outro está errado, né? Tudo que é constantemente em excesso dessa forma, ele vai prejudicar. E dentro do terreiro, o consumo de álcool, ele tem que ser muito equilibrado, né? E se há o consumo, primeiro, né? Que se a casa permite o consumo do álcool como bebida, ele tem que ser muito equilibrado. Tem que haver uma organização para isso. Cada médium traz sua garrafa, coloca ali do lado, o guia vai tomar, né? O guia. O médium, o corpo do médium ali enquanto está incorporado, vai consumir o que lhe for conveniente, né? O médium que tem mais hábito de beber vai uma garrafa de uísque em 10 minutos. E aí vai ainda pegar do outro Exu que está do lado. Então, eu acho que o excesso, Júnior, é errado. Eu não digo nem que as casas deveriam usar menos, ou usar mais, ou não usar. Eu acho que deve haver sempre um equilíbrio aí. Tá? Eu acho que o consumo já é errado. Tá? Esse consumo em excesso já é errado. Eu acho que existem formas de o guia trabalhar com álcool, com a cachaça, com conhaque, com uísque, com outras bebidas, sem necessidade de consumo, e muito menos o consumo em excesso. Tá? Eu acho que tem os seus equilíbrios aí, e há um estudo dentro para Umbanda, né, da energia que cada bebida traz. O Gera abordou, se eu não me engano, no programa Umbanda do Bem, uma vez falando só das bebidas. Eu acho que vale você ouvir, Júnior, se você quiser. Tá no YouTube aí, procura por Umbanda do Bem, o programa falando de bebida, se eu não me engano. Foi algo... o título é mais ou menos esse, bebidas na Umbanda, uso de bebidas, enfim. E tá bem explicado ali, eu acho que sobre essa questão da importância de cada elemento que contido nas bebidas. Mas o consumo em excesso, eu acho errado. Tá? Eu acho que o consumo em excesso, tanto dentro, obviamente que fora, tão errado quanto, né? Você tem que ter o bom senso. Que a pessoa quer tomar uma de vez em quando, quer fazer o que ela faz, é problema dela. Agora, dentro do terreiro também é extremamente grave, tá? Obrigado, Júnior, pela sua participação. Vamos lá. Se você quiser até, Júnior, ampliar mais a sua questão, se houve um caso específico, se houve uma situação mais complexa que você queira alguma orientação, nos informe, por favor. Vamos lá. Matheus pergunta: boa noite, Alan. Eu queria saber por que na casa que eu vou, quando chega Exu, apagam-se as luzes. Que Oxalá te proteja. Eu vou até somar a sua pergunta aqui, Matheus, com de uma outra irmã. De um outro irmão, na verdade, Clayton. Ele diz assim: parabéns pelos programas, Alan. Tenho ouvido todos. Gostaria de saber qual a diferença de um terreiro que utiliza imagens e do que não utiliza. É realmente necessário? Bom, Clayton e Matheus, as suas perguntas, por mais que não tem nada a ver necessariamente a pergunta, mas a resposta tem. A Umbanda ela é uma religião que traz na sua essência a simbologia das coisas, né? Então, nós temos a imagem como um elemento simbólico dentro da Umbanda. É claro que a resina tem na sua matéria-prima tem um elemento natural, tal, mas é muito mais simbólico, é muito mais... nos remete a uma sensação específica. Olharmos para uma imagem de Jesus Cristo de braços abertos nos dá uma sensação de acolhimento, de confiança, de credibilidade. Não necessariamente aquilo irradia energia, mas aquilo gera em você um processo de
te deixa receptivo à energia do que aquilo pode vir a trabalhar. É uma questão simbólica. Tá, Cleito? Você pergunta da imagem. É uma questão simbólica as imagens. Nós temos até um caso na nossa casa, eu até comentei isso no nosso curso de Pombagira, nós temos até um caso na nossa casa em que, quando fomos fundar o Templo Escola Casa de Lei, perguntamos para o pai Joaquim de Aruanda, que é o preto velho, um dos responsáveis pelos trabalhos da casa, e perguntamos a ele: pai, o que o senhor orienta para o nosso congá? O que deveríamos colocar? Aí ele diz, olha, que não podia faltar uma imagem de Jesus Cristo, né? E que passou algumas coisas que precisariam ter, específicas que irradiavam energia, era assentamento, firmeza, elementos pedras, água, enfim, coisas energéticas diretamente falando. E falou, quanto às imagens, que é a dúvida de vocês, se desperta a fé de vocês que tem as imagens. E bom, a gente tem as imagens lá, então isso para nós de alguma forma nos remete à divindade que nós acreditamos. É importante para nós e para os consulentes. Precisaria ter as imagens naquele momento? Não precisaria. Pelo menos, segundo o guia, não precisaria. Mas foi importante para nós, mais para nós. E para a consulência, porque a consulência, a gente ganhou uma imagem também de Oxalá, que é de Jesus Cristo, né, que foi a que ele julgou mais importante ter, por uma questão mesmo de fé das pessoas. Nós ganhamos do Gero Maita, nós temos um altar cigano também que nós ganhamos da professora Rose de Souza, e nós temos uma imagem de Ogum na porta do templo, ganhamos da mãe Mônica Berezutti. Tudo isso, as pessoas batem cabeça para todas essas imagens, para todos esses altares, para todas essas representações. Abre um campo na pessoa, principalmente psicológico, para que aqueles trabalhos aconteçam de uma outra forma. Né? Então, ter uma imagem em casa, até ter uma imagem em casa, te remete àquela divindade. Né? Então, eu acho que é válido. Aquilo que desperta a sua fé, foi o que o pai Joaquim nos disse. Faça ou coloque no congá aquilo que desperte a fé de vocês. Se a imagem desperta, coloque-a. Então, nós temos a imagem lá porque aquilo nos remete à divindade que nós acreditamos. Sabemos que não há necessidade específica energética, pelo menos para nós. Mas aquilo nos abre algumas questões psicológicas que são válidas. E, Mateus, por que eu somei a sua pergunta, Cadu Cleito? Porque a questão da luz também ela é muito simbólica. Algumas casas não utilizam da luz fluorescente, por exemplo, utilizam da luz azul. É o nosso caso também, nós não utilizamos a luz fluorescente na casa, a luz branca fluorescente, para nenhum dos guias. E algumas casas também só utilizam disso, então o ambiente fica um pouco mais escuro, um pouco mais acolhedor. É um pouco melhor para se concentrar, para se envolver energeticamente também. Tá? Tem as suas questões energéticas, mas tem a sua questão psicológica também. A questão de apagar a luz para Exu nos remete à ideia do Exu que fica na escuridão, aquele que guarda a escuridão, aquele que está presente lá no umbral, né? Aquela coisa toda, trabalhando na escuridão. Essa é a ideia maior que remete a Exu. Quando se apaga a luz, se fecha a cortina do congá, todo mundo fica de costas, é muito simbólico isso, tá? A gente tem que entender que na Umbanda existe aquilo que é energético e aquilo que é simbólico. Os dois têm a sua importância, os dois são necessários. Por quê? Porque o simbólico é aquilo que abre na mente da pessoa um canal para que a energia possa se manifestar. Às vezes uma vela ela é importante. Quando o guia te dá uma vela numa consulta ou num aconselhamento, o guia te dá uma vela para você acender em casa. Às vezes a gente sabe que a vela tem o elemento do fogo ali ativado, mas a cor da vela também que é importante. Mas às vezes é só uma ponte para que você possa se ligar até a sua fé. Então, tem a questão simbólica em tudo na Umbanda. O chapéu do guia quando há um chapéu, uma roupa quando há roupa, enfim. Por isso que nós não discriminamos o uso de roupa, o uso de chapéu, nada. Não se deve discriminar nada na Umbanda, porque cada um tem o seu porquê, cada coisa tem o seu porquê. Então, são coisas simbólicas. Cleiton, você que perguntou das imagens, e Mateus, que você perguntou da luz para Exu. É uma questão simbólica. Talvez alguns médiums estão dentro do terreiro incorporados de Exu e acham que o Exu não aguenta ver luz, que vai cegar a luz, que Exu não pode ficar num lugar claro,
que Exu não pode sair no sol porque é que nem vampiro, né? Enfim, tem gente que pensa, estão rindo aqui do meu lado, mas é verdade, tem gente que acredita nisso. Acha que o Exu que ele está incorporando ali, ele é todo torto, que veio lá de baixo, cheio de lama. Exu do lodo vem coberto de lodo, né? Então, rastejando no chão, aquela história toda. Então a gente tem que entender que na Umbanda algumas questões são simbólicas, inclusive o nome dos guias. Eu falei Exu do lodo, mas é uma simbologia. Entende isso? O Exu 7 encruzilhadas, caboclo das 7 encruzilhadas é uma simbologia. Tem a sua ligação energética com o orixá, mas é simbólico isso. Tá? Então, quando esse espírito viveu em terra, ele não foi. Que nem o Zé Pilintra. Há sempre a questão. Zé Pilintra, dizem que Zé Pilintra já está em outro nível vibratório, ele não incorpora mais. Quem incorpora Zé Pilintra está enganado. Enfim, e na verdade é a simbologia do nome. As entidades assumem o nome por uma ligação energética com aquela força divina. E não, eles não foram o Zé Pilintra. Aquele indivíduo que está incorporado ali, aquele espírito que está manifestado ali através de um médium, ele não foi o Zé Pilintra, né? Por exemplo, o Zé Pilintra aqui na nossa questão. Mas isso para todas as entidades. Então a Umbanda ela é uma religião simbólica por natureza. Nós encontramos a simbologia em tudo. Em todos os processos, desde o ritual, em tudo, a gente encontra a simbologia. E tem a sua importância porque condiciona o seu grupo mediúnico, assistência, a um processo que vai possibilitar da energia se ligar com mais facilidade naquelas pessoas ali. Então, não devemos discriminar nem dizer o que é certo nem mais errado, enfim, tá? Basicamente, a resposta é essa a vocês dois. Obrigado, viu, pela participação, Cleiton e Matheus, e participem sempre do nosso programa. A Sônia pergunta. Vamos para a última pergunta, tá? Agora, as perguntas que vocês estão enviando agora e eu não respondi, gente, fiquem em paz. Amanhã, 9 horas da noite, estaremos aqui ao vivo no programa Casa de Lei respondendo as perguntas. Todas são lidas, de alguma forma ou de outra, todas são respondidas, tá? A Sônia pergunta. Você pode me falar um pouco do Amaci? Tem diferença das ervas para homem e mulher? E quem pode manipular as ervas que vai ser usada? Obrigado. Sônia, olha só, vamos lá. Eu vou tentar resumir o assunto que é um pouco complexo até. Não existe diferença de ervas para homem e para mulher. Eu não conheço nenhuma casa que faça essa diferença. O mesmo Amaci preparado, ele é colocado na coroa tanto de homem quanto de mulher. Ok? Agora, quem pode manipular as ervas? É assim, o Amaci, ele se torna um Amaci depois da consagração, porque pode-se fazer um banho com os mesmos elementos que a gente encontraria no Amaci, e não por isso seria um Amaci. Existem nas lojas de Umbanda, em algumas lojas de Umbanda, Amaci pronto. Você compra lá a garrafinha, tá lá, Amaci de tal orixá. Já vem pronto o Amaci. Só que o que torna um conjunto de ervas com água e com mais alguns elementos, um Amaci, é a consagração daquele sacerdote, daquela sacerdotisa. Aquilo tem que ser ativado como um Amaci. Porque o que define um banho, o que define o processo energético de um elemento na Umbanda é a ativação dele. Então, se você é um médium e quer fazer um Amaci na sua casa, de repente não vai fazer um Amaci, você vai fazer um banho. Você tem que entender isso. A manipulação das ervas, ela vai ser talvez as mesmas. A forma que se vai fazer é a mesma, mas a determinação e o porquê, porque o Amaci ele serve para um processo de consagração, ele serve para um processo de iniciação de uma casa, de médiuns, enfim. E então tem um porquê. O Amaci ele se torna Amaci pelo conjunto da obra, e não somente porque tem algumas ervas específicas. Tá? Então eu posso pegar as mesmas ervas que eu fiz um Amaci na minha casa, no terreiro, e fazer na minha casa, e aquilo não vai ser um Amaci, vai ser um banho, porque ele não faz parte de um conjunto de coisas. Iniciação, consagração, ou qualquer outro objetivo da casa ali. Tem até uma curiosidade, que se fala assim, algumas ervas não pode se colocar na cabeça, aquela coisa toda, né? Tem uma história lá no Zélio Fernandino de Moraes, onde foi fundada a Umbanda, na tenda Nossa Senhora da Piedade. Para vocês terem uma ideia, é feito lá um Amaci por ano. E este Amaci é bem curioso, eu fiquei bem encantado quando eu soube disso. Que é feito da seguinte forma, os médiums, cada médium vai num quintal que eles têm, ou trazem, né, de algum jardim, alguma planta, seja lá qual for.
Não necessariamente precisa ser uma planta que faça parte aí do nosso conhecimento. Planta, seja ela qual for, uma flor ou uma erva. Cada um traga uma dessas ervas e mistura assim um recipiente junto com a bebida que o seu guia utiliza. Um exemplo, vamos falar de 3 médiums. Um médium traz uma erva específica e cerveja preta. O outro médium traz a cerveja branca e a erva. E o outro traz a pinga e outra erva. Junta-se tudo isso em um único recipiente e faz uma macia para todo mundo. E isso no terreiro onde foi fundado a Umbanda. Tá certo ou errado? Não sei. Lá foi fundado a Umbanda. Se a gente seguisse os moldes de como foi fundado, estaríamos fazendo isso no nosso terreiro. Né? Então, cria-se muitos medos, né? Principalmente quando se trata de erva, de coisa na cabeça e a ritual e tal. Então, essa questão lá no terreiro do Zélio, até hoje é feito dessa forma, e é bem curioso isso, né? É bem interessante porque se tem muito medo de muita coisa, e sendo que a simplicidade que é feito lá, onde a nossa religião nasceu, está certo, porque assim funciona tanto há 105 anos, né? Então, estamos nós aqui falando disso, bacana. Gente, 10 horas e 1 minuto, eu tenho que encerrar o programa está chegando ao final. Eu quero lembrar que as mensagens que vocês estão enviando, as perguntas, os questionamentos, todos vocês aqui que estão participando do nosso programa, meu muito obrigado mesmo. Amanhã eu respondo todas as perguntas, tá? Não necessariamente eu vou responder agora para você. Boa noite, tudo bem e tal, mas sua pergunta está reservada. Então, ouça amanhã o programa 9 horas da noite que eu estarei respondendo a sua questão. Tia G mandando uma mensagem pra gente. Tia G, obrigado, viu? Deus te abençoe também. Foi bom te ver ontem. A Tia G estava no curso que o Gero ministrou ontem de ervas no Sai Esperança e pudemos passar esse domingo juntos. Tia G, obrigado. Você já está com a gente na rádio sempre e poder te ter lá também foi muito legal. Bacana. Obrigado. Até amanhã, Tia G, que eu sei que você vai estar com a gente. Amanhã tem uma programação na rádio às 7 horas da noite, programa Umbanda do Bem. Às 8 horas da noite, programa Magia Cigana. Umbanda do Bem com Gero Maita, Magia Cigana com a Rose de Souza e às 9 horas da noite eu estarei ao vivo também com o Casa de Lei. Muito obrigado a todos. Conto com a participação de vocês. Lembrando, última semana para se inscrever no curso online Pombagira na Umbanda, ministrado por mim. Não dará mais tempo. Novas turmas está previsto apenas para agosto do ano que vem. A gente tem uma agenda de cursos inéditos no ano que vem. E Pombagira é um dos cursos que vai entrar só para depois do 2º semestre. Então, os interessados participem mesmo, porque o curso está bem legal, está bem divertido e muita informação bacana. A gente tenta passar com toda a nossa transparência e clareza as informações. E aqueles que têm interesse em estudar Pombagira na Umbanda, está aí o convite. estudaremcasa.com.br estudaremcasa.com.br. Gente, até amanhã. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso